Direto de Dubai, então, vamos falar como que a parte de desenvolvimento comportamental me trouxe até aqui. Então, eu sou Cláudio Santos, sou fisioterapeuta desde 2002 e desde 2005 venho trabalhando e estudando a parte emocional e me tornei um terapeuta comportamental e nos últimos anos venho trabalhando nessa parte também de treinamentos, montei o Instituto Ser e dentro desse processo a gente vem cada vez mais estudando as individualidades. Então, como que eu vim parar aqui em Dubai? O porquê que eu procurei Dubai, né? Eu, nos últimos anos, desde 2008, né, eu e minha esposa, a gente sempre gostou muito de viajar e cada vez mais a gente procura lugares para a gente conhecer mais sobre seres humanos e cultura mesmo, né? Então, dentro disso, uma coisa me despertou que nos últimos 2 anos aí, muitas pessoas sempre me perguntam, mas tal casal é dessa forma? Mas a vida financeira desse casal é dessa forma? E eu desde criança eu me perguntava muito sobre isso. Será que aquela pessoa realmente é feliz? Como que essa pessoa consegue isso e eu não consigo, né? E como nesses 2 últimos anos a Michelle vem trabalhando, né, a parte financeira, né, a parte de comportamental financeira, educação financeira e os atendimentos dela, a gente sempre discute ali o que está acontecendo, como que eu posso ajudar essa pessoa na parte comportamental. E a gente vem percebendo que as pessoas muitas vezes querem saber mais da vida do outro, né, os bastidores a respeito. Esse casamento é bom realmente? Essa pessoa se dá bem com todo mundo realmente? Como que é a vida financeira dessa pessoa? E dentro disso, voltando para Dubai, quando eu olhava para Dubai, eu olhava e falava, será? Não, muito caro, não é para mim não é para o meu bolso, né? Não é para mim, outra cultura, né? Aqui Emirados Árabes, então aqui a gente tem pessoas com cultura muito diferente da nossa. Enfim, pandemia, a gente querendo viajar, a gente sempre gosta muito de viajar, e eu não estava encontrando um lugar para conseguir viajar. Aí tinha janeiro ali de 2022 chegando e a gente querendo viajar, fizemos um convite para as crianças hoje estão com 6 e 8 anos de idade, mas eles não quiseram, né, viajar. Por quê? Porque tinham que fazer aquele exame, né, do swab, o cotonete no nariz, e um amiguinho falou que doía e tal, e eu sou muito aberto, por mais que são crianças, eu não obrigo nada, eu acho que eles é que têm que fazer as escolhas deles e passar as frustrações. Eu e a Michelle, a gente sempre procura estar viajando, né, fazendo uma parte de casal e uma parte relacionada à família também, com as crianças. Então a gente só inverteu a ordem da viagem e a gente resolveu viajar em casal para a gente também poder descansar um pouco. Foram 2 anos de pandemia muito exaustivos, né? E aí, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Janeiro é a melhor época para mim, porque como eu sou autônomo, então o deixar de atender ainda é um problema para mim. E dentro da parte financeira, tá, gente? Então, dentro disso, a gente começou a procurar. Estados Unidos, muito frio, Europa, muito frio, Michelle não gosta de frio, eu também não sou fã. Aí eu comecei a ver, né, Egito. Pô, me apaixonei pela história do Egito desde criança e vamos, mas quando eu fui ver como é que funcionava os passeios, tudo tem que acordar muito cedo, e ter tudo é rotina, e eu e a Michelle, a gente queria mais um lugar para descansar. Aí apareceram Maldivas, né, as ilhas lá, pô, vamos para Maldivas e tal, e a parada era em Doha ou em Dubai. E aí eu falei, Michelle, não dou conta de ficar uma semana, né, na minha ignorância, tá, gente? Eu não sabia como é que funcionava. Maldivas. E outro, o hotel em Maldivas muito caro e tal. E a Michelle, vamos para Dubai então. Eu olhei e falei, que faz em Dubai, Michelle? Nós não temos condição de ir para Dubai, não dá para ir para Maldivas. Aí eu fui pesquisar. Aí eu fui ver que para ir para Maldivas, né, tinha que fazer essa parada em Doha. Os passarinhos resolveram fazer uma revolução aqui. Olha só que legal aqui, gente, pessoal. Vai passar aqui 2 moradores locais aqui. Isso a gente vê direto na rua. Então, dentro desse processo, a Michelle falou, não, vamos sim, dá pra ir, porque eu já fiz a nossa reserva de viagem. E eu, tipo, reserva de viagem, né? Como assim? A gente tinha feito todo um planejamento, só que eu mesmo fico muito conectado com a parte de, tipo, sou provedor, eu preciso fazer. E a Michelle, nessa parte de educação financeira, ela começou a organizar a nossa vida financeira. Ao invés de, vamos ver para onde nós vamos, a gente tem condição, não. Nós tínhamos, então, ali perto de dezembro, no final de novembro, um valor X em dinheiro já reservado para viagem, um valor X em milhas já para viagens, ou seja, a viagem estava paga.
E aí a Michelle começou a pesquisar e veio me mostrou Dubai, ó, dá pra ir, olha o hotel aqui, olha as passagens, nós já temos dinheiro pra isso. Aí eu olhei e falei, bom, não sei nem que moeda que é esse lugar aí. Aí aqui chama Dirham. E aí, acho que é assim que pronuncia, tá, gente? Cada hora você vê um povo de um país, de uma cultura pronunciando. Então, eu acredito que seja do Dirham mesmo, ou Dirham. Então, dentro disso, a gente começou a pesquisar e tal. Eu falei, Michelle, gostei. Fui pesquisar a história de Dubai. E Dubai começa há poucos anos atrás, né, não muito mais que a minha idade, com o petróleo, né? Então, tudo que eu via a respeito desse lugar dos Emirados Árabes estava relacionado a deserto, relacionado a filmes e novelas, né? E tudo parece muito ou pobre ou rico. Realmente, aqui ou é tudo muito rico ou muito pobre. É muito incrível isso, né? Como que tem a dualidade. Então nós vamos chamar aqui de dualidade, ok? Eu não vou chamar isso de um grande e um pequeno, não vou fazer isso, tá? Então essa dualidade me chamou muita atenção porque antes apenas deserto, petróleo, né, e muito dinheiro. E estudando ali a história de Dubai, eu fui vendo, gente, o quanto trocar aqui de mão, tá cansando. Então, dentro disso, eu fui ver como que Dubai chegou a ser essa potência toda. O que acontece? Eles sabiam, presta atenção que isso é importante, hein? Eles sabiam que o dinheiro, o petróleo, uma hora ia acabar. E o petróleo está acabando, está diminuindo já. E eles precisavam fazer algo para manter, né, vamos pensar assim, a vida deles. Então eles resolveram criar uma cidade que chamasse muita atenção do mundo. E aqui tudo é o maior do mundo. Aqui tem hoje o Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo, porém já está construindo um outro prédio, que é o maior do mundo. A roda gigante é a maior do mundo. O que mais aqui que é o maior do mundo? O shopping é um dos maiores do mundo, né, o Dubai Mall. Gente, eu já vi coisas aqui impressionantes, olha, e eu já viajei bastante e eu estou impressionado com tudo que tem aqui. É muita grandeza, é tudo muito incrível. Então, dentro disso, eu comecei a perceber que esses caras, eles tinham que ter uma inteligência emocional. E aí, quando eu olhei, falei, pô, uma inteligência emocional, né? A história dos beduínos, a parte de camelo, a parte de deserto, não tem água, e aqui eles esbanjam água para tudo quanto é lado. É incrível como que a água tem um valor muito grande aqui para eles, no sentido de riqueza, né? Mas no meio do deserto, apesar que, acreditem ou não, ontem, né, nosso primeiro dia aqui, nós já tomamos chuva aqui, é incrível, mas tivemos chuva. Bem passageira, mas molha bem. Então, dentro desse processo, eu comecei a me analisar, né? O quanto eu estava me colocando diante dessa situação de um país, de uma cidade muito rica, e eu não podia alcançar. E eu tinha condição de alcançar, por quê? Porque a gente teve uma organização financeira. Então aqui nós estamos falando de duas coisas, tá? Três coisas, aliás. A primeira coisa, nós estamos falando de uma organização financeira, o trabalho da Michelle, tá? Uma parte. Então, dentro disso, como que ela conseguiu organizar tudo de uma forma que a gente pudesse realmente canalizar, direcionar o que a gente queria, né? Nós queríamos uma viagem, nós queríamos um lugar que a gente pudesse descansar, um lugar onde a gente pudesse ter liberdade. Gente, aqui você pode andar, eu tenho um iPhone, né? Um iPhone na mão, carteira na mão, é muita segurança, é impressionante, impressionante, impressionante. Então, dentro disso, a Michelle fez toda essa organização. Depois eu vou pedir para ela gravar um vídeo para vocês explicando um pouco sobre isso. E aí veio a minha parte relacionada a desenvolvimento de casal. Só porque eu falei para vocês, tá, de água, uma fonte acabou de se ligar aqui na minha frente, vou virar para vocês verem. Olha que interessante. Então agora nós vamos ter um barulhinho de água aí na nossa gravação, tá? Tem outra fonte aqui no fundo também, tá? Então nós vamos ter um barulhinho de água, tá, pessoal? Espero que não atrapalhe muito o nosso vídeo. Então, dentro disso, na parte emocional, eu comecei a entender um pouco, a buscar um pouco o porquê das minhas dores, o porquê que aqui ainda chamava essa minha atenção, de bloquear, de não querer vir para cá. Olha que interessante, quando eu fui para a Europa em 2008 com a Michelle, eu também tive essa sensação de impotência, de não poder ir, será que eu estou fazendo bem com o meu dinheiro, olha a minha responsabilidade. Então tudo pesou em cima de mim. Aqui nós estamos falando então de parte emocional, de desenvolvimento comportamental. Olha só, a Michelle toda organizada na parte comportamental, já pensando em dinheiro, mas a Michelle lembra de uma cultura de banco, a Michelle já trabalha com isso há muito tempo, né? Espera só um pouquinho, pessoal, que agora começou a ter um despertador aqui no meu relógio.
Então, dentro desse processo, ela vem muito organizada. Já a Michelle trabalhou em banco, a Michelle é formada em direito, então quer dizer, tudo isso favorece ela. E eu vim de uma fragilidade muito grande desse corpo emocional. E aí juntamos, né, 1 mais 1 igual a 3, olhamos para nós dois o que a gente quer. Então nós queremos viajar, nós temos condição de ir para esse lugar. E aí nós estamos falando agora de relacionamento de casal. Não precisa ser necessariamente só casal, tá, gente? Mas aqui é um relacionamento, são 2 pessoas indo para o mesmo lugar, ok? Pode ser 2 amigos, pode ser você com seu pai, você com sua mãe, com seu filho, ok? Então tudo isso é uma organização. E dentro dessa organização, o que a gente precisa entender realmente? Como projetar tudo isso, como fazer tudo isso. E olha só, eu acabei de falar para vocês sobre Dubai. Dubai foi uma projeção. Eles saíram de um deserto, da areia. Lembra que a areia, ela se movimenta o tempo inteiro, fazendo novas dunas. O camelo, né? Eu tenho ali a história do camelo. O que adianta você ter todas as suas qualidades se você não estiver no lugar certo? Tem uma história sobre isso. E dentro disso, chegamos aqui em Dubai. Um lugar incrível realmente. E dentro disso, eu vou gravar outros vídeos para vocês também, falando um pouco mais sobre todos os passeios que a gente está fazendo aqui, para vocês verem que incrível que é isso, ok? Então, aqui a estratégia é 1 mais 1 igual a 3. Sempre a opinião da Michelle, mais a minha e a do casal. E dentro desse processo, você pode viver muito bem e o seu cérebro sofre cada vez menos. Lembrando, então, que eu venho da área da saúde e eu vejo que as pessoas adoecem, por quê? Porque elas não estão alinhadas entre o que elas sentem, pensam e fazem. Então, dentro disso, faz um estresse no nosso cérebro, nosso corpo começa a gastar muita energia a nível mental, tá? Frequência cerebral, e isso faz muitas vezes que as pessoas adoeçam, ok? Então, temos aí um monte de vídeo para você entender melhor essa minha linguagem. Espero que esse vídeo tenha feito você entender algumas coisas e refletir um pouco sobre as viagens que você gostaria de fazer, o que você já fez, como o seu cérebro funciona, como é a sua vida financeira dentro desse processo e como que você lida com pessoas, beleza? Vai ter mais.